como é que vocês estão? No nosso Mini Bíblia nós estamos fazendo uma longa viagem pelos livros da Bíblia. E hoje nós iremos começar pelo livro de 1 Samuel. Os livros de 1 e 2 Samuel, eles eram um livro só. Mas por ser um livro muito grande, eles não cabiam em um rolo só e ele acabou sendo dividido em 2 livros. E ele não foi escrito por Samuel, apesar de ter o seu nome. Samuel, ele era filho de Ana, aquela que orou e chorou na casa de Deus pedindo a Deus um filho. Samuel, ele foi criado, ele cresceu na casa de Deus servindo ao Senhor junto com o sacerdote Eli. Samuel cresceu e se tornou um juiz e profeta do povo de Israel. Um dia, o povo de Israel chegou até Samuel e falou assim: Samuel, nós queremos um rei para nos governar, para nos comandar nas batalhas, assim como todos os outros povos têm. E aí Samuel foi falar com o Senhor. E aí Deus disse: Samuel, pode dar o que o povo está querendo. E aí o povo escolheu um rei alto, bonitão, chamado Saul. Mas Saul foi cada vez mais se afastando de Deus. E aí Deus mandou Samuel falar com Saul: olha, Deus não está se agradando da sua vida. Deus não está se agradando de como você tem desobedecido tudo aquilo que Deus manda. E falou que Deus iria escolher um novo rei para o seu povo. E foi aí que Deus escolheu Davi, que era um pastor de ovelhas, um tocador de flauta e que um dia lutou contra o gigante Golias. Mas o caminho até Davi chegar no trono não seria muito fácil não, crianças. Por muito tempo ele foi perseguido pelo rei Saul, porque Saul ficou muito enciumado, porque Deus havia escolhido ele para ser o novo rei. Mas no final do primeiro livro de Samuel, Saul morre e Davi finalmente é coroado rei de Israel. O reinado de Davi, crianças, foi algo grandioso. Davi conquistou Jerusalém, venceu os filisteus, levou a Arca da Aliança lá para Jerusalém. Mas o que foi mais legal e mais grandioso é que Deus fez uma aliança com Davi. Deus fez uma promessa para Davi de que o reinado dele duraria para sempre. E nós vemos isso se cumprir, sabe como? Na vida de Jesus. Jesus é o descendente de Davi, cujo reino durará para sempre. Ele é rei para sempre, eternamente. E quais livros nós temos logo depois de 1 e 2 Samuel? Vocês lembram? Muito bem, 1 e 2 Reis. E nesses livros nós vemos o reinado do filho de Davi, o reinado de Salomão. Salomão era um homem muito sábio. A Bíblia descreve ele como o homem mais sábio de toda a terra. Mas o que foi mais legal na vida de Salomão é que Deus escolheu ele para construir o templo, a casa de Deus. Salomão construiu o templo, mas a sua vida não agradou a Deus. Mesmo com toda a sua inteligência e com toda a sua sabedoria, ele se casou com mulheres de outros povos, mulheres que adoravam outros deuses. E Salomão foi cada vez mais se afastando de Deus. E o pior de tudo, durante o seu governo, o seu reinado, o povo de Israel, que era um povo só, acabou se dividindo em 2 reinos. E acabou se tornando o reino de Judá e o reino de Israel. Depois de Salomão, vieram muitos outros reis. E muitos deles pecaram feio contra o Senhor e acabaram levando o povo de Deus a pecar também. E por causa disso, eles seriam expulsos da terra prometida. Deus enviou profetas como Elias, como Eliseu,
para chamar a atenção do povo, para dizer para eles que eles deveriam se arrepender dos seus pecados e voltar para o Senhor. Mas muitos desses profetas foram perseguidos, muitos deles foram mortos, porque o povo de Deus não quis dar ouvidos àquilo que Deus queria falar através daqueles profetas. E por fim, nós chegamos nos livros de 1ª e 2ª Crônicas, que reconta a história do povo de Deus, que vai desde Adão, lá na criação, até o exílio, quando o povo de Deus foi expulso da terra prometida. Mas além de recontar a história do povo de Israel de uma forma resumida, esses 2 livros nos ensinam que nós não podemos adorar a Deus de qualquer jeito. Nos ensina que nós devemos obediência a Deus. Afinal, Ele é o Rei de toda a terra, Ele é o dono de todas as coisas. Nós vemos também vários trechos que nos convidam a adorar a Deus, que nos convidam a nos alegrar no Senhor, a cantar louvores ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Ufa, acho que eu falei demais, mas nós não vamos descansar, porque chegou a hora da nossa ginástica bíblica. E hoje nós iremos aprender a ginástica dos livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2ª Crônicas. Então vamos lá. Nos livros de 1º e 2º Samuel, nós vamos fazer como se estivesse colocando uma coroa na cabeça de vocês. E nós vamos dizer assim: reino estabelecido. Mais uma vez, reino estabelecido. Que foi quando o povo de Israel passou a ter um rei e começou a se organizar como um reino. E aí depois nós temos os livros de 1º e 2º Reis, que nós vamos fazer assim: reino dividido. O povo de Deus, que era apenas um reino, acabou se dividindo sobre o reinado de Salomão. Então nós vamos dizer reino dividido. Nós vamos separar os 2 reinos. E depois 1ª e 2ª Crônicas, que nos ensina sobre a adoração no templo, na casa de Deus. Então nós vamos fazer como se fosse uma casinha, uma igreja aqui em cima da nossa cabeça, tá bom? Agora vamos do início, tá bom? Lá de Gênesis até Crônicas. Vamos lá? Gênesis, começo. Êxodo, saindo do Egito. Levítico, leis para ficar santo. Números, andando no deserto. Deuteronômio, lembre-se da aliança. Josué, vitória. Ruth, amor fiel. 1º e 2º Samuel, reino estabelecido. 1º e 2º Reis, reino dividido. 1ª e 2ª Crônicas, adoração no templo. É isso aí, crianças. Até a próxima!